Boa noite, irmãos. Vamos fazer uma oração agradecendo ao nosso Deus pela oportunidade de nós estarmos juntos, cultuando ao nosso Deus. Não somente isso, depois nós vamos compartilhar a palavra do Senhor num momento de reflexão. Oremos. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade, Senhor, de vivenciar a Tua presença aqui em nosso meio. Te agradecemos pela alegria de estarmos juntos. Louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, por esse tempo especial. Hoje nós viemos aqui, Senhor, no intuito de Te louvar, de engrandecer o Teu nome, de demonstrar a nossa gratidão pelo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Quão bom o Senhor é, quantas coisas o Senhor tem feito. Te agradecemos, Pai, por tudo. É uma alegria, Senhor, podermos estar aqui e compartilharmos a Tua palavra neste momento. Pedimos a Tua graça e misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, porque nós somos muito limitados, Senhor, e precisamos que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor fale conosco, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, e abra o nosso entendimento e o nosso coração para receber a Tua palavra, e que nós possamos ter a alegria de colocá-la em prática, Senhor, e vivenciar a experiência da obediência a Ti, com uma alegria incontável, Senhor, que isso pode nos gerar e nos aproximar de Ti nesse relacionamento, Pai. Te agradecemos por tudo. Mais uma vez eu me coloco em Tuas mãos e peço e clamo a Ti, Senhor, misericórdia, que o Senhor possa abençoar a minha vida neste momento, me dando entendimento, sabedoria, capacidade para trazer a Tua palavra, pois tenho consciência de que eu não sou capaz disso, Senhor, sozinho não sou nada, mas for por uma intervenção Tua, Senhor, em minha vida, me concedendo misericórdia e graça neste momento, tenho certeza que esse momento pode ser um momento maravilhoso para a Tua igreja e para a minha vida também. Por isso eu peço que o Senhor fale comigo e fale através de mim, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Lucas capítulo 11. Eu vou ler do versículo 1 ao 13, apesar de que o texto que eu vou compartilhar é mais focado do 5 ao 13, tá bom? Lucas 11, de 1 a 13, diz assim: Jesus estava orando em um certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele então falou: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, dai-nos diariamente o pão do dia a dia, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que devem, e não nos deixeis entrar em tentação, mas livrai-nos do mal. Disse-lhe também: Se alguém tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo me chegou de viagem, e não tenho do que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: Não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Por isso vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e o que bate a porta será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se pedir ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que pedirem. Amém, irmãos? Esse texto aqui é um texto muito interessante. Na sequência, Jesus está falando um pouco sobre oração, e depois ele traz alguns acréscimos de informações sobre como nós lidamos com Deus em relação à oração e como falamos com Deus. É natural que nós, seres humanos, tenhamos uma certa limitação da nossa realidade, como a gente convive com a nossa realidade. Quando a gente, por exemplo, fecha os olhos numa oração e pensa em Deus, o que você costuma pensar? Quando você fecha os olhos, você imagina alguém, uma pessoa, como essa pessoa é?
De uma forma geral, a maior parte das pessoas pensam em alguém parecido com Papai Noel. Um senhorzinho, um velhinho, com a barba grande, branca. Pelo menos a Thaís deu uma risadinha ali, provavelmente ela vai... Dentro dessa realidade, cada um tem uma percepção. Por que isso? Porque todos nós tentamos trazer para a nossa realidade, para a nossa visão, para tentar compreender. É por isso que no Antigo Testamento, muitas vezes, Deus é colocado de uma forma humana, para que Ele fique um pouco mais próximo de nós, para que nós tenhamos um pouco mais de entendimento de como Ele é e como Ele age. Por exemplo, no Salmo 23, que a gente tanto conhece, Davi coloca Deus como sendo um pastor de ovelhas. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Qual é a ideia de Davi ali? Trazer a realidade de Deus para uma forma um pouco mais próxima, para que a gente possa entender. Porque, de uma forma geral, a gente acaba avaliando Deus dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa realidade. Mas Deus, Ele é muito além disso. Ele é muito superior a isso. Ele é tão superior, mas tão superior, que a gente não consegue imaginar. É por isso que dentro das nossas limitações, a gente sempre busca estar comparando algumas ações humanas para apontar para um Deus que é maior ainda do que isso. A gente compara Deus, por exemplo, com um pai, não é isso? E às vezes, quando a gente lê no texto bíblico, por exemplo, Jesus na própria oração diz, Pai Nosso. Aqui em Lucas ele coloca só Pai. Às vezes as pessoas que têm um relacionamento bom com o Pai, entendem isso como uma proximidade. Agora, como será a pessoa que não teve pai? Como é que ela será que vê isso? Você entende as limitações que muitas vezes a gente acontece da comparação de Deus com o ser humano? Às vezes, por exemplo, a gente chama Deus de amigo, chama Jesus de nosso amigo, nosso companheiro, não é verdade? Mas dentro dessa realidade, a gente não pode tratar Jesus como a gente trata os nossos amigos. Como é que você chama e se relaciona com seus amigos? Como é que você fala com eles em relação a pecados? Se você fala sobre pecado com alguns dos seus amigos. Entende como as coisas mudam? Jesus, ele traz agora duas parábolas. Essas duas parábolas, elas vão mostrar um exemplo de um ensino de Jesus muito importante. E os exemplos na parábola são exatamente para a gente compreender, dentro do nosso nível, dentro da nossa realidade, como Deus é muito superior a esse exemplo. É isso que Jesus vai explicar. Primeiro eu preciso dizer para você o que é uma parábola. Parábola é uma história do dia a dia. E essa história do dia a dia, ela realmente acontecia naquele período de tempo. Mas mesmo assim, quando Jesus conta uma parábola, ele está trazendo personagens fictícios. Ou seja, toda vez que Jesus conta uma história aqui, ele traz uma realidade daqueles dias. Realmente que aquelas pessoas conheciam alguém que aconteceu algo parecido, ou que aconteceu algo parecido na vida delas. Mas os personagens não eram reais, não tinham nome e sobrenome, digamos assim, a não ser em uma parábola específica. Dentro dessa realidade, quando Jesus traz a parábola, é sempre para ilustrar um ensino. Isso é muito importante. Toda parábola no Novo Testamento tem apenas um ensino. Repita comigo, toda parábola tem um ensino. Toda parábola tem um ensino. Ótimo, irmãos. Isso é muito, muito, muito importante. Porque se você pegar para cada parábola e tirar vários ensinos, ela perde a sua finalidade de exemplo. A gente às vezes confunde ensino com aplicação. Aplicação são infinitas. A gente pode aplicar, por exemplo, um ensino sobre fidelidade a muitas coisas. Fidelidade com o seu horário de trabalho, fidelidade com o seu cônjuge, fidelidade com o dinheiro, entende? A gente pode aplicar fidelidade para muitas coisas. Mas parábola que fala sobre fidelidade, o ensino é um só: fidelidade, entende?
A gente primeiro precisa identificar nessas duas parábolas o que Jesus queria dizer como ensino, o que ele queria exemplificar, para que a gente não erre na aplicação. Vamos para o texto? Versículo 5 diz: Disse-lhe também: se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo chegou de viagem e não tem o que lhe oferecer. E aí essa história, ela ainda hoje pode se encaixar dentro da nossa realidade. Por acaso alguma vez você já recebeu uma visita sem esperar? E quando você recebeu a visita, você não imaginava que ia receber e não tinha preparado nada, e de repente bate aquele desespero do: o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou aprontar? Normalmente hoje a gente com facilidade resolve esses problemas, não é? A gente pega o celular do bolso, vai lá no aplicativo e já pede uma comida, e já pede uma pizza, ou liga para algum lugar e pede uma refeição. Não é assim que a gente faz? Imagina como era naquela época. Você recebeu uma visita assim, de surpresa, não tinha o delivery que a gente tem hoje. Não tinha um motoboy para entregar a comida na porta da nossa casa. No mínimo, essa pessoa teria que sair de casa para buscar algum lugar que vendesse algum alimento. Só que o texto traz um detalhe, que esse amigo foi bater na casa desse cidadão próximo à meia-noite. É isso que o versículo 5 diz aí, não é verdade? Ainda hoje, quais lugares que você pode comer à meia-noite? Já fica um pouco mais difícil, não é? Não são todos os lugares que ainda fazem entregas nesse horário. Imagina há cerca de 2000 anos atrás, seria quase que impossível. Mas olha só a dificuldade ainda, versículo 7. E se ele de dentro da casa, esse morador da casa, disser: não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos acomodados para dormir, não posso levantar-me para atender. Às vezes a gente lê esse texto e a gente tem alguma dificuldade para entender como as pessoas daquela época viviam. Hoje, se alguém bate a porta da sua casa, mesmo que todo mundo esteja dormindo, é provável que você tenha ali a sua própria cama, e você não tenha dificuldade de levantar da sua cama, sair do seu quarto, passar pelo corredor ali, passar pela cozinha, pela sala, por onde for, e atender a porta sem incomodar o resto da casa, não é verdade? Mas a casa da maior parte dos judeus nesse período de tempo era feita de um cômodo só. De um cômodo pequeno, a gente poderia imaginar essa área aqui da parte do púlpito. Um cômodo pequeno para uma família provavelmente grande. No mínimo o casal e mais 2, 3, 4, dependendo de quanto eles forem bem-sucedidos em procriar. E mais um acréscimo. Normalmente os animais dormiam no mesmo ambiente que a família, porque todos os bens da família ficavam no mesmo lugar, porque eles não tinham onde proteger as suas coisas. Então você imagina o seguinte: alguém bate a porta e você é acordado no meio da noite, e você precisa se levantar para pegar o pão para o outro, para o vizinho lá. Não tem jeito. Vai ter que pisar em cima de um, em cima do outro, vai ter que acordar um, acordar outro, acabar acordando todo mundo, porque todo mundo está no mesmo ambiente. Entendeu a dificuldade? Jesus trouxe essa história para ilustrar algo que eles conheciam do dia a dia. E Jesus, ele traz como resultado o seguinte, versículo 8: eu vos digo, mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, Jesus diz, existe a possibilidade dessa pessoa dizer, pois se meu vizinho é meu amigo de verdade, eu vou lá pegar o pão e dar para ele. Mas mesmo que isso não aconteça, o texto diz, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Ou seja, ser humano como nós, às vezes a gente não dá porque a gente quer, por causa da amizade, por causa que a gente gosta, porque a gente ama uma pessoa. Mas às vezes por causa do incômodo, a gente dá. E Jesus está trazendo essa lição aqui. Ser humano é assim. Nos nossos relacionamentos nós somos assim.
Às vezes a gente dá porque nós amamos, a gente dá porque é amigo, porque gosta da pessoa, porque estima essa pessoa. Mas às vezes a gente dá por incômodo, pela pressão, para que essa pessoa vá embora logo. Esse cara não me deixa dormir, pelo amor de Deus, deixa eu dar logo o que ele quer, que assim ele me deixa em paz. É isso que Jesus está dizendo. Eu e você somos assim. Você já entrou numa loja e de repente alguém encostou do seu lado e falou assim: você não quer fazer um cartão para ter um desconto de 10% na sua primeira compra? E aí você diz: não, não quero. E aí a pessoa vem e fala, e vem e fala, e vem e fala, e vem e fala. E você, daqui a pouco você nem consegue andar mais na loja porque a pessoa está rodeando você por todos os lados. O que você faz? Vou fazer esse cartão só para me livrar dessa pessoa. E tem alguns que fazem, né? Ou se arrependimento matasse, não é verdade? Entende como nós somos? A pessoa que vai tentar vender isso para você, muitas vezes ela sabe que ela vai conquistar você pela amizade. Mas se ela não conquistar pela amizade, sabe o que ela vai fazer? Vai tentar conquistar pelo incômodo. Porque nós somos assim, Jesus está dizendo que nós somos assim. A segunda parte, então, primeira parte da parábola, Jesus está dizendo: ser humano é assim. Se não entrega por causa da amizade, entrega por causa do incômodo. Segunda parábola, ele diz: eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e a porta será aberta. Essa parte aqui do texto não está ligada à primeira, está ligada à segunda, ok? Por isso que às vezes dá uma ideia de que Jesus está numa linha de pensamento só que em duas partes. Versículo 10: pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. E aí ele traz a ilustração de uma forma bem clara e diz o seguinte: e qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Você já pensou uma criança chegando para o pai e pedir: pai, me dá pão? E aí o pai vai e pega uma pedra e dá para a criança? E se pedir um peixe, já pensou o pai dando uma cobra para a criança? Ou se ele pedir um ovo, dar um escorpião para a criança? Jesus diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus ele chega à conclusão do seguinte: você sendo mau desse jeito, se alguém te pede uma coisa, você sabe dar essa coisa boa para essa pessoa, ainda mais se for seu filho, não é verdade? Normalmente, se o filho pede um pão, a gente não somente dá o pão, mas tenta dar a coisa a mais, né? Quer um pão com manteiga? Quer um Toddy? Quer um café com leite? Quer... o quê? Tem gente indicando feijão para o filho. Feijão é bom, gente. É bom. Eu digo para ver, um aspas aqui na mensagem, né? Para mim, o prato, a parte principal da refeição é o feijão. Se não tiver feijão, para mim, eu como sem arroz, eu como sem carne, eu como se tiver só o feijão, uma farofa, acabou. Bom, voltando aqui ao texto. Quando Jesus ele traz essa realidade, ele está mostrando que nós, apesar das nossas limitações como seres humanos, apesar da maldade do nosso coração, e é muito interessante quando Jesus diz: e se vós sendo maus, é uma coisa que a gente perdeu a percepção. Parece que a gente olha para nós mesmos e a gente começa a se considerar bons. Irmãos, lamento dizer para você, mas bom mesmo é Deus. Ele é que é perfeito em bondade. Quando a gente olha para nós mesmos e começa a justificar: olha, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu sou um bom pai de família, uma boa mãe, isso não é suficiente, não é suficiente para dizermos que nós somos bons. Se nós cometemos pecados, nós somos maus.
aquilo que o nosso coração produz é mal. E Jesus bota, se vós sendo maus, Jesus ele chama todos os seres humanos de maus. Eu não estou dizendo que você é capaz de ser a pior pessoa que você pode ser. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a gente pode se comparar com alguns abomináveis desse mundo, como Mao Tse Tung, como Hitler, como Stalin. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que nós somos maus. Até aquela pessoa que nós consideramos mais boa na nossa realidade, diante de Deus, é mal. Porque a gente não pode se comparar com o pior. A gente se compara com o melhor. Entende? Imagina o seguinte, que você é convidado para uma festa, e quando você está indo para essa festa, você descobre que tem uma manchinha aqui, bem na pontinha assim da sua camisa. E aí você fica meio incomodado com aquilo e fala assim, rapaz, eu não vou entrar com essa mancha aqui na minha camisa, porque todo mundo vai reparar. Só que aí, enquanto você está andando, você vê que uma pessoa está indo para a mesma festa que você, mas ela está com a roupa toda suja, completamente suja. Daí você fala, se essa pessoa vai na mesma festa que eu, ninguém vai reparar nessa manchinha aqui. É verdade. Quando você se compara com alguém que está completamente sujo, a sua manchinha parece meio insignificante, né? Mas se você chega ali na entrada da festa, eles dizem assim, olha, o da sujeira, você não vai entrar não. E aí você chega ali para entrar e ele diz, ei, você também não vai entrar. Mas por que não? Assim, porque o padrão de limpeza para entrar nessa festa é esse aqui. E aí aponta para Jesus e a roupa dele não tem uma mancha sequer. Para aquele que não tem mancha nenhuma, comparando com a gente que tem uma manchinha, já é muita coisa, entende? O texto aqui fala que apesar de nós sermos maus, com relação aos nossos filhos, a pessoas que nós amamos, a gente sabe fazer coisas boas. E aí Jesus faz essa comparação dizendo assim, vocês entendem como o ser humano faz e como o ser humano é? Agora aprenda uma coisa, Deus não é assim. Deus não é como o ser humano que atende os outros à base da insistência. E Deus não é como o ser humano mau, que só sabe dar para o filho aquilo que o filho pede. Não, Deus é além disso. É por isso que o texto diz, imagina o Pai Celestial, Ele não dará a vocês o Espírito aos que o pedirem. Então o texto dá o destaque dizendo assim, Deus ele dá muito além do que nós pedimos, porque Ele é um Pai muito melhor do que o nosso Pai terreno. Ele é alguém que nos atende nas nossas necessidades. Agora o importante, aquilo que vincula esse texto com a oração que Jesus ensina antes, são ilustradas dentro desses exemplos, mostrando a seguinte realidade. Primeiro, o texto diz, na primeira parábola desse homem que foi buscar ajuda no vizinho, falando sobre a necessidade de nós pedirmos. Existe um certo orgulho em nós, sabe? Às vezes, diante de Deus, a gente não pede as coisas. A gente só pede as coisas quando nós vemos que nós mesmos não conseguimos alcançar. Hoje à tarde eu vi isso com a Isabela. Ela tinha um brinquedinho que estava em cima do rack, numa distância em que ela não conseguia alcançar. Enquanto ela achava que conseguia alcançar, ela ficou lá tentando. Ficou, e tentou. Quando eu vi que ela não conseguia mais, sabe o que ela fez? Começou a chorar e veio para mim para que eu pegasse para ela. Irmãos, é igualzinho eu e você em relação a Deus, sabe? Ao invés da gente pedir, a gente se orgulha, sabe? A gente, Senhor, pode ficar aí sentado no teu trono majestoso, que essa daqui pode deixar comigo que eu me viro. É um certo tipo de arrogância, sabe? De prepotência, achando que consegue as coisas. Mesmo às vezes sabendo que não consegue,
continua tentando e fazendo as coisas pelo seu próprio esforço. Não, eu vou conseguir. E aí de repente vem aquelas vozinhas no nosso ouvido, né? Persiste, vai e tal, que você é forte, que você é poderoso, que você é capaz e tal. E às vezes ele não está tentando nos incentivar, mas está inflando o nosso orgulho, sabe? Você tem dificuldade de demonstrar dependência de alguém? De parar e dizer e reconhecer, olha, sozinho eu não posso, eu vou precisar de ajuda? Esse homem aqui, esse vizinho que precisava do pão, ele é o típico cara de pau que a gente chama, né? Porque muitos de nós, numa situação dessa, não ia pensar e vou lá no vizinho uma hora dessa pedir ajuda para ele? Eu não. Mas esse daqui foi o cara de pau, não foi? Irmão, o que Jesus está dizendo para nós é que, de certa forma, a gente às vezes precisa ser cara de pau. Sabe por quê? A sequência do texto traz a segunda ilustração que diz: você precisa pedir, e aí vai ser dado. Você precisa buscar, e aí você acha. Você precisa bater, para que a porta seja aberta. E a ideia aqui do texto não é você fazer isso de qualquer forma, de qualquer maneira, mas Jesus está incentivando a nós a pedir para o nosso Pai que nos atende, a buscar no nosso Pai que nos atende, a realmente estar ali, nessa intimidade com Deus, de nós irmos atrás e batermos na porta, porque quem está do outro lado é o nosso Pai, que vai abrir a porta. Quando Jesus ele diz isso, ele não está simplesmente trazendo uma ideia de Deus como o gênio da lâmpada, porque às vezes é isso que a gente pensa, né? A nossa lâmpada é a nossa Bíblia. Então a gente fecha os olhos, faz a oração e diz: Senhor, me entrega aquilo que o Senhor sabe que está no meu coração. E aí você abre o texto bíblico para ver se o Senhor atendeu a sua oração, se Ele vai te dar uma resposta, e de repente você abre em Lucas 11, e o texto diz: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta será aberta. Pronto, Deus me respondeu, aquilo que está no meu coração Ele vai atender. Não é isso que o texto diz. O texto diz que se uma criança pede uma coisa boa para o seu pai dá essa coisa boa. O texto diz: se pedir pão, vai ter pão. Não vai ter uma pedra, nem uma cobra, nem um escorpião, mas vai ter pão, não é isso? E é interessante que Jesus ilustra o pedido da criança exatamente com pão, que foi o que o vizinho pediu, né? Por que pão? Porque alimento é coisa que nós necessitamos. E alimento é aquilo que Jesus cita na oração do Pai Nosso: o pão de cada dia nos dá hoje. Irmão, sabe que você vai ser 100% atendido nas coisas que você necessita. O texto não está dizendo que Deus, como nosso Pai, vai nos dar tudo aquilo que a gente quer, como crianças mimadas. O texto está dizendo que Deus vai dar tudo aquilo que nós necessitamos. Você necessita de pão? Deus vai te dar. Compreende isso? Interessante porque dentro dessa realidade o texto direciona um pai zeloso e amoroso, porque ele sabe o que o seu filho pode ou não receber. É por isso que o texto diz que ele não vai dar para o filho uma pedra, uma cobra ou um escorpião, mesmo que essa criança peça para ele. Eu sempre ilustro com o dia em que a gente pegou o Gabriel na cozinha com um facão na mão. A gente foi lá desesperado e tirou a faca da mão dele. Ele era pequenininho, devia, sei lá, ter uns 2 anos. Você acha que ele gostou?
Não, ele estava feliz com a faca na mão. Mas nós, como pais, jamais deixaremos o nosso filho com uma faca na mão, não é verdade? Por mais que o meu filho possa espernear, possa ficar bravo, possa ficar triste, porque eu não dei a faca que ele tanto queria. Deus também é assim, irmãos. Às vezes a gente está insistindo em pedir e ir atrás, a gente está fazendo aquilo que a gente acha que o texto está dizendo, pedindo, buscando, batendo na porta, para que Deus nos atenda em algo que Deus não quer nos dar, porque vai nos fazer mal. E aí a gente precisa entender que Deus sabe melhor do que nós mesmos, aquilo que é bom e aquilo que é mal, para cada um de nós. Não é isso que o texto diz? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Você que é pai, você não sabe dar coisa boa para o seu filho? Você vai dar qualquer coisa para o seu filho? Não, você vai dar coisas boas, não é? A gente sendo mal ilimitado desse jeito, todo errado, pecador, a gente sabe distinguir o que é bom e o que é mal para os nossos filhos. Você acha que Deus ele não é muito melhor que nós nessa avaliação? Você acha que Ele não sabe exatamente o que você precisa? Rafael, então por que o texto diz para a gente pedir, para a gente buscar, para a gente bater, para a gente ir atrás? Primeiro, para que nós venhamos a saber que nós somos filhos, e todo filho é dependente dos seus pais. Todo filho de Deus é dependente do Pai. Você é dependente do Pai para o alimento que está hoje sobre a sua mesa. Você é dependente do Pai para você trabalhar onde você trabalha. Você é dependente do Pai em relação à sua saúde, em relação à sua vida, em relação ao ar que você respira. Nós somos como crianças diante de Deus. Não sabemos o que é o melhor para nós, mas o nosso Pai amoroso e zeloso sabe e vai nos atender sempre que necessário. Sempre que nós necessitarmos de algo, melhor dizendo. E dentro dessa realidade, o texto vai nos direcionar a gente ir buscar no nosso Pai, pedir para Ele, bater na sua porta, reconhecendo: Senhor, eu como criança eu não sei o que é melhor para mim, mas o Senhor pode me ajudar? Porque às vezes aquilo que a gente tanto quis já está na nossa mão, mas às vezes a gente não sabe se aquilo realmente é bom ou não para as nossas vidas. E é por isso que a gente precisa da orientação de Deus, para que Ele, como um Pai, venha nos direcionar e dizer: olha, essa oportunidade parece que caiu do céu, mas para você, ela vai ser um pouco do inferno. Recusa isso, deixa isso de lado. O texto ele termina aqui dizendo o que nós precisamos pedir a Deus. O texto diz: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. A presença, a ação do Espírito Santo. O texto em Mateus diz pedir qualquer coisa no geral. A ideia é pedir coisas que sejam boas. Lucas ele já dá uma direcionada no pedido, dizendo assim: você quer uma coisa para pedir de verdade, que você necessita? Peça o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Peça que o Espírito Santo controle você. Peça que você ouça a voz dele, não a do seu próprio coração. Peça uma ação sobrenatural, que Deus leve você a buscar mais a sua palavra e uma vida de oração. Busque isso, bata na porta, vá atrás. O texto ele não está dizendo para que você busque prosperidade, riquezas, bem neste mundo, criar um nome famoso nesse mundo, ter a maior quantidade de likes na sua rede social. Não, o texto não diz nada disso.
O texto diz que nós precisamos perseguir uma vida dedicada a Deus, e isso nós vemos através da ação do Espírito Santo. Existe uma coisa que você deve pedir, buscar e bater na porta atrás? Sim, a presença do próprio Deus na sua vida. Jesus ele termina esse trecho dessa forma, nos mostrando como orar, nos mostrando que Deus não é como os seres humanos. Deus ele não tem essa questão de nos atender pela insistência, não, ele é como um pai. Ele nos atende porque ele nos ama sempre, e ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, e o que nós mais precisamos é do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós vamos orar. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, pela Tua palavra, pelo direcionamento claro de Jesus em nossas vidas neste momento. Te agradecemos pela alegria, Senhor, de poder experimentar essa realidade e de saber que o Senhor não é como o ser humano, que o Senhor não nos atende pela insistência, pela questão simples da amizade, mas que o Senhor é como um pai amoroso, zeloso, que sabe exatamente o que os seus filhos precisam, sabe exatamente quando atender às nossas necessidades e como atender a cada uma delas para a honra e glória do Teu nome. E hoje o Senhor nos direcionou para qual deve ser o nosso pedido diário, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, a presença de Deus em nossas vidas, ação sobrenatural, Senhor, poderosa, transformadora desse Espírito, que age, Senhor, nos encaminhando cada dia mais para perto de Deus, cada dia mais longe do pecado, cada dia mais voltado, Senhor, para fazer a Tua vontade, lendo a Tua palavra, nos alimentando dela, buscando crescer em entendimento, em compreensão e na prática dela, para a honra e glória do Teu nome, vivenciando um tipo de vida, Senhor, onde nós sejamos utilizados pelo Senhor para ser bênção na vida do nosso próximo, não pela insistência, mas pelo amor. Tem misericórdia, Senhor, porque muitas vezes nós somos orgulhosos, muitas vezes nós achamos que vamos resolver as coisas sozinhos, muitas vezes nós não pedimos a Tua orientação, a Tua direção, não buscamos o Teu conselho na Tua palavra. Sabemos sempre pedir de forma egoísta aquilo que o nosso coração quer, mas nunca batemos a porta da Tua palavra para buscar a orientação no lugar certo. Tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda a compreender como essa nossa vida de dedicação à oração deve nos levar para mais perto de Ti, Te conhecer melhor na intimidade, na profundidade desse relacionamento. E não somente de uma forma teórica, filosófica ou sentimental, emocional, mas na vida real, na vida prática, nas ações do cotidiano, no relacionamento entre um homem e uma mulher, cada um servindo ao outro, buscando atender a necessidade do outro, buscando viver um relacionamento baseado, Senhor, em Deus como Pai, em nós como filhos. Nos ajuda a ser bons pais, como o Senhor é um bom pai. Nos ajuda a ser um bom filho, como Jesus é bom filho. Que o texto de hoje possa nos encaminhar, Senhor, a vivenciar a alegria da prática, Senhor, desse amor verdadeiro. Que o Senhor possa nos encher de vontade, de desejo, de pedir, de buscar, de bater a porta, não lançando mão ali, não investindo nas questões, nos desejos do nosso coração, mas investindo no Teu desejo, no desejo do Teu coração, na Tua vontade, ansiando por pedir aquilo que o Senhor quer, buscando aquilo que o Senhor deseja,
e indo atrás e batendo para que as portas se abram no caminho que o Senhor traçou para nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se nós ainda não entendemos e não reconhecemos essa realidade, que o Senhor possa abrir na nossa mente o nosso coração hoje, e que ainda hoje nós possamos ter a alegria, Senhor, de vivenciar esse relacionamento profundo e sincero contigo, onde nós possamos perceber o quanto o Senhor é o nosso Pai amoroso, o quanto nós dependemos do Senhor, e o quanto nós precisamos da Tua orientação para viver a cada dia. Este é o nosso desejo, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo especial, por essa noite de louvor e culto ao Teu nome. Pedimos que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, onde ainda hoje, durante essa semana, durante a vida, nós vamos experimentar esse relacionamento contigo. E que esse tempo, Senhor, possa se tornar cada vez maior, Senhor. Esse ambiente de relacionamento contigo se torne cada vez maior. E que nós possamos vivenciar essa alegria de compartilhar também com outras pessoas isso, para a honra e glória do Teu nome. Peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e que o mais breve possível nós possamos estar juntos. Que o Senhor abençoe a Tua igreja aqui, Senhor, no Japuí, em São Vicente, em São Paulo, no Brasil e no mundo, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Finalizamos o culto dessa noite. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana.